Boa noite com Jesus. Amém? Não tem noite boa sem Jesus e nem dia bom sem Jesus. Todo dia e noite com Jesus é bom, né? Sem Jesus não tem nada bom para nós, né? Tudo é bom com Jesus. Bom, irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez junto com vocês, Pastor Ronan, para mais um culto de bênção para todos nós. E nós temos um programa Fé para Vencer na Rádio Portal FM de Nova Crixá, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da tarde, com a voz do pastor Joaquim Gonçalves, que vocês acabaram de ouvir. Então, de segunda a sexta, vocês podem ouvir esse programa às 6 horas da tarde, através da Rádio Portal FM de Nova Crixá. Temos culto às terças e sextas, né? Lá na residência da irmã Ana. Qual que é o endereço, irmã Ana? Mário Marcial, Rua 4, Lote 8, Quadra 9, em Nova Crixá. Então tem culto lá toda terça e sexta-feira, ali com a presença do pastor Ronan, pregando a mensagem que é para a restauração da igreja noiva eleita do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir o pastor Ronan para fazer a oração aqui para nós, e o irmão Wesley vai cantar uns 2 hinos conosco aí, com todos nós, né? E nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Faz a oração aqui, pastor Ronan. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, mais uma vez te damos graças, Senhor, por estarmos aqui. O Senhor haver guardado a cada uma dessas pessoas que aqui estão, Senhor, e as trazido em paz e em segurança, em meio a um mundo tão mau. Jesus, perdoa os nossos pecados, nossas fraquezas e falhas, tudo aquilo que pecando falamos, pensamos e praticamos, que o Senhor possa perdoar, Senhor. Esforça a fé de cada um, anima a coragem, Senhor, não deixando olhar para trás, que as bênçãos de Deus estejam aqui, que o Senhor possa dilatar o coração, abrir os olhos do entendimento para cada pessoa, para compreender e entender a palavra do Senhor. É isso que te pedimos, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar, irmão Wesley. O Wesley, ele é o meu auxiliar em Mozarlândia. Ele, o irmão Vinícius, também me auxilia lá. Vamos ouvir. Amém, graças a Deus. Amém. Vamos cantar o hino de número 302. Ele é bem conhecido. Rude Cruz. Rude Cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim,
porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém? Amém, Senhor. Vamos cantar o hino do 225. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meus pecados, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas o Senhor que deixou consumado me deu a paz, me concedeu perdão. Mais uma vez eu sinto meus pecados, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma
renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia, assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meus pecados, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Agora vamos cantar Somente Creio e vamos receber o nosso pastor. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Deus continue nos abençoando nesta noite, né? Cadê o pastor José Carlos? Não estou vendo ele aqui, ué. Ele está aí? Pastor José Carlos, cadê ele? Aí está. Hã? Bom, irmão, nós vamos ler a Bíblia para nós termos uma meditação com a palavra de Deus nessa noite. Esse irmão pode abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 3, verso 7. Capítulo 3, verso 7 de Hebreus. Capítulo 3, versículo 7 de Hebreus, né? Só o verso 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvir hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Vou repetir. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Grande Deus e Pai eterno, estamos alegres de estar aqui, Jesus, no acampamento, com essas vidas maravilhosas, essas almas preciosas. Ó Deus amado, que teu Espírito Santo tome o controle, Jesus. Já fomos abençoados através do programa Fé para Vencer, através dos hinos, a oração do pastor Ronan. Tudo isto é uma preparação da atmosfera para que o Senhor possa falar com cada um de nós nessa noite. Que o Espírito Santo tome a sua palavra e a vivifica no coração de cada um. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Podeis assentar, irmãos. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. No versículo 15 diz assim: e enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na reprovação. Nós vamos meditar um pouquinho na mensagem do profeta de Deus, cujo tema é escutando a sua voz. Escutando a sua voz. Eu tenho algumas anotações aqui, eu não sei se eu vou conseguir passar da maneira que às vezes a gente prega em algum lugar a mesma mensagem, mas eu quero que vocês prestem bem atenção. Todos vocês aqui do acampamento, os irmãos, eu vou tentar falar assim meio pouco devagar para que todos possam entender. Nós vamos falar um pouquinho sobre a voz da consciência. A voz da consciência. Em 1 Timóteo, no livro de Timóteo, 1 Timóteo, eu quero ainda ler lá essa escritura com vocês nessa noite. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Para nós dar continuidade à nossa palavra hoje para vocês. Então é 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5, né? Logo lá no início de 1 Timóteo. Diz assim: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Vamos pôr um tema nesse culto hoje: culto de decisão. Culto de decisão para cada um de vocês aqui. Pense nisso. Você vai voltar hoje à noite com o seu coração decidido, que você realmente crê no que você tem ouvido através da palavra de Deus, não do homem, mas de Deus, porque nós transmitimos a palavra de Deus. Apóstolo Paulo chegou a dizer: se descer um anjo do céu e pregar algo além do que está na Escritura, na Bíblia, que seja anátema. Apóstolo Paulo deixou isso para nós. Viesse um anjo que pregasse algo além do que está na Bíblia, que seja anátema. Isso é muito importante para nós. Então, irmão, a consciência é um dos sentidos do Espírito. Nós vimos no programa, o pastor Joaquim, ele fez ali a menção do círculo. Você desenha 3 círculos, um maior, um menor e um mais menor. O maior é o seu corpo, é esse homem de fora. O segundo círculo é o seu espírito. E o terceiro é a sua alma. Este homem de fora tem 5 sentidos, que é visão, audição, paladar, olfato e tato. Esses 5 sentidos, Deus deu ele para esse homem de fora, para servir para ele. Mas esses sentidos humanos, às vezes ele atrapalha, ele estorna a alma. A alma só tem um sentido: fé ou dúvida.
Ou você crê ou você duvida. Esse é o sentido da alma. Mas então, a consciência é um dos sentidos do espírito. É uma faculdade de estabelecer algo, julgamento, moral, atos. É um senso de responsabilidade. Essa consciência, ela estabelece, ela julga, ela comete atos. É um senso de responsabilidade. A consciência é a voz secreta da alma. Preste bem atenção nisso. A consciência é a voz secreta da alma, que aprova ou reprova os nossos atos, nossas atitudes. Se nós cometemos muita maldade, quem sabe às vezes é a hora que você deita lá no seu quarto, a consciência começa a te condenar. A consciência começa a cobrar aquilo de você quando você está com a sua cabeça no travesseiro. Então ela aprova e desaprova e reprova os nossos atos. E é considerado o maior tribunal aqui na terra. A nossa consciência é o maior tribunal que julga o próprio homem. A nossa consciência, desde que ela não perca a sensibilidade. Então a sua consciência, ela te acusa, ela te aprova. Por exemplo, se você faz uma boa atitude, se você tem uma boa atitude na sua vida, você comete boas ações, a sua consciência aprova aquilo no seu coração. Mas se nós fazemos coisas más, a própria consciência reprova aquilo. Agora, quando nós perdemos a sensibilidade da consciência, aí nós nos sentimos acusados mais. Por isso existem muitas pessoas que fazem tantas e tantas maldades e ele não se sente condenado por aquilo. É porque ele perdeu a sensibilidade da sua consciência. Então ele não tem mais consciência do que ele está fazendo. Quer dizer, ele perde a consciência de fazer maldade com as pessoas. É o que existe muito no mundo hoje. A traição opera em todos os sentidos da vida também, como a fidelidade. Tanto a traição como a fidelidade, ela opera em todo o sentido da vida. A traição é praticada quando há uma cauterização da consciência. Judas traiu Jesus, ele perdeu a consciência do que significava aquilo. E foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas quando ele caiu na real, quando ele voltou a ter aquela consciência, o julgamento de Judas levou ele ao suicídio. Ele arrependeu do que ele tinha feito, mas ele não foi lá falar com Jesus que ele tinha arrependido. Ele desesperou e foi e se suicidou. Quando o homem perde a consciência, ele perde a Deus. Porque aí ele começa a fazer maldades em cima de maldade, pecado em cima de pecado, porque ele perde a consciência. Aí ele perde a voz. Há uma voz secreta da alma que aprova e desaprova nossos atos. Eu já disse isso lá atrás. Que aprova e desaprova. Veja como ficou a consciência do primeiro casal no Jardim do Éden. Eles, através da consciência, ajeitaram uma religião. E foi Adão e Eva. Aquelas folhas de fígado significa religião. Religião é apenas uma cobertura. A religião apenas ela cauteriza a consciência da humanidade, mas ela não salva. Religião não salva. Religião cauteriza a nossa mente. E nós até pensamos que estamos certos através da religião. Foi o que Adão fez no Jardim do Éden para eles. Mas eles teve que ter um encontro com Deus para ter um acerto.
para ter um acerto com Deus. Então, veja como ficou a consciência do primeiro casal no Jardim do Éden. Eles, através da consciência, ajeitaram uma religião, uma cobertura para satisfazer ou cauterizar a consciência deles. Aqui cita as Escrituras, mas eu não vou ler para nós ganhar tempo. Isso está em Gênesis 3:8. A consciência de Caim estava cauterizada, mas a de Abel não. Ela estava em clamor. Deus disse para Caim: o sangue de Abel está clamando até mim, mesmo depois de morto, perante Deus. A de Abel não estava. A consciência de Abel não estava cauterizada. Estava em clamor perante Deus. A consciência não pode ser tangida ou ferida sem uma voz. Está em João 8:9, se você quiser ir notando aí para ler em casa. Maria Madalena foi julgada pelo aio da lei daquele tempo. Por aqueles que julgavam na sua consciência, eles estavam cumprindo a lei. Aqueles religiosos, Anás, Caifás, aqueles sacerdotes da era, achavam que eles estavam cumprindo a lei, mas de uma maneira social. Eles a levaram a Jesus não com o propósito de salvá-la, mas eles queriam, nas suas consciências, era tentar a Jesus. Aí foi quando Jesus baixou, escreveu e disse: aquele que for sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Eles foram ali com a consciência pensando: nós vamos levar essa mulher diante dele, vamos ver o que ele vai dizer. Vamos ver o que ele vai dizer. Se ele mandar apedrejá-la, ele está errado, porque ele disse que veio para perdoar. E se ele perdoar, ela é uma mulher adúltera. Como que ele vai perdoar, sendo que a lei manda apedrejar? Veja bem o que eles queriam com Jesus. Se Jesus mandasse apedrejar, eles diziam: não, mas você não veio para perdoar? Como que você quer que apedreje ela? Se ele mandasse perdoar, eles iam dizer: mas como você vai perdoar ela? Ela foi apanhada de adultério. Mas Deus, sendo o autor de toda a sabedoria, Ele escreveu na terra. Ele começou a escrever: aquele que for sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Eles não puderam pegar Jesus. Cada um foi soltando a pedra devagarzinho e foi saindo, porque todos eles eram pecadores também. Eles não podiam apedrejar Maria Madalena. As nossas atitudes mostram se realmente estamos ouvindo e dando crédito e colocando em prática na nossa vida a voz de Deus nesses últimos dias. As nossas atitudes mostram se realmente estamos dando crédito e colocando em prática a nossa vida com a voz de Deus. Deus não teve que insistir com Abraão. Ele mandou Abraão ir para aquela terra estranha. Abraão foi. Abraão obedeceu a Deus. Deus não teve que insistir com Abraão para ouvir a sua voz. Irmão, aquele que tem a semente aqui nesta noite, no coração, aquele que tem a semente predestinada de Deus, não precisa do pastor insistir para que vocês aceitem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e crê na mensagem do seu profeta que veio para preparar uma igreja para o arrebatamento. Não precisa, aquele que tem a semente dele não precisa de insistir com ele. Pastor não precisa de ficar: irmão, levanta a mão, irmão, entrega para Jesus, irmão. Daqui a 5 minutos você pode estar morto, corre, entrega para Jesus. Não precisa do pastor ficar assombrando as pessoas, passando medo nas pessoas para aceitar Jesus.
Para começar, você não tem que aceitar Jesus. É Ele que já te aceitou desde antes da fundação do mundo. Aleluia. Ele te predestinou como filho e filha dele. Você é predestinado desde antes da fundação do mundo. A sua alma foi feita antes da fundação do mundo. Deus já te conhecia, já sabia qual seria o seu nome, que você estaria aqui nesse assentamento, neste acampamento hoje, ouvindo a palavra dele. Deus sabia disso desde antes da fundação do mundo. Aleluia! Porque Ele é um Deus infinito. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe até quantas vezes uma pulga pisca. Quanto mais Ele não vai saber quem é você. Aleluia. Sabia disso? Será que pulga tem olho? Mas a Bíblia diz que Ele sabe até quantas vezes uma pulga pisca. Irmão, nosso Deus é infinito. Infinito não tem explicação. Ele é eterno. Então Ele te conheceu desde antes da fundação do mundo. Se você está na predestinação, na eleição de Deus, o pastor não tem que insistir com você para entregar para Jesus, porque você já é dele. Você está entendendo? Amém? Porque você já é dele desde antes da fundação do mundo. Então não precisa de eu ficar aqui fazendo apelo. Você quer entregar para Jesus? Você não sabe se amanhã você vai nascer, amanhecer vivo, e aí você não entregou para Jesus. Não. Se você é filho, filha, desde antes da fundação do mundo, Ele nunca vai te perder. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Deus não teve que insistir com Abraão para ouvir a sua voz. Não teve. Como teve que insistir com Ló para sair de Sodoma. Porque Ló era um crente carnal, mas Abraão era um crente espiritual. Amém? Você já nasce com isso no seu coração. Você já nasce com esta predestinação em você. E depois que você tem isso no coração, ninguém tira isso do seu coração. Não tem ninguém que tira. Quando você é predestinado, elegido por Deus, desde antes da fundação do mundo, não tem nada que possa tirar Jesus do seu coração. Aleluia. Nós vamos ler aqui um pouquinho na mensagem, escutando a sua voz, pregada pelo nosso profeta, que trouxe a mensagem para nós de restauração, tirando a igreja, o povo da confusão religiosa. A mensagem é a Bíblia revelada para nós. Ela veio para tirar nós da confusão religiosa. Porque, irmão, existem muitas vozes na terra hoje. Existe a voz da igreja, existe a voz da política, existe a voz de todas as espécies, a voz do pecado, a voz da incredulidade, a voz da dúvida. Então são muitas vozes hoje. Será onde que está a voz verdadeira? Aí que está o problema. Onde está a voz verdadeira? A mensagem, escutando a sua voz, o profeta diz: os profetas falaram desses dias. Disseram que viria dia quando ensinaria doutrinas de homem em vez da doutrina de Deus. A pior coisa que existe chama-se doutrina. O que leva o homem a errar chama-se doutrinas erradas. Doutrinas erradas. Esse aqui é o perigo. Os profetas falaram desses dias. Disseram que viria dia quando ensinaria doutrinas de homem em vez da doutrina de Deus. Já temos visto tanto disso e tem progredido tanto até o ponto em que nesses dias a palavra do Senhor se tornou uma coisa muito estranha. É muito estranho ouvir alguém dizer:
Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Irmão, o ser humano é custoso, porque se ele vai numa campanha de cura divina e ele vê alguém ali sendo curado, quem sabe até um aleijado andando, às vezes aquilo até não é nem uma verdade pura, às vezes é uma coisa combinada para enganar o povo, que isso tem demais hoje. Você vai fazer de conta que é aleijado, nós vamos orar por você e você vai andar na frente da multidão. A multidão não sabe, mas aí já acha que aquele homem é um curador divino e já começa a idolatrar aquele homem, sem nem saber se realmente aquilo era verdade. Então isso aí que é o perigo, irmãos, porque a cura divina está na palavra de Deus. A cura divina está em você. A fé para a cura divina não está no pregador de cura divina. A cura divina está em você. Você tem que amadurecer com isso. Você é curado porque você tem fé. Você já nasceu com aquela fé. Você é um homem de fé, uma mulher de fé. Então você recebe a sua cura. A hora que você ouve a palavra de Deus e você crê nela, e você tem uma fé viva no seu coração, que Deus tem poder para te curar, seja câncer, seja tuberculose, seja problema no cérebro, seja onde for, mas você crê realmente de coração na palavra de Deus, você está curado. Você está curada, porque assim diz o Senhor, assim diz a sua palavra. Então não sou eu que te cura. Nós oramos, mas quem cura é Jesus. O profeta de Deus que nos trouxe essa mensagem profética, ele disse: eu oro pelas pessoas, mas quem cura é Jesus. Ele disse: eu posso orar para 500 pessoas aqui essa noite e nenhuma delas ser curada. Amanhã eu estarei orando da mesma forma, porque Jesus é que é o curador. Quando Jesus chegou ali no tanque de Betseba, havia uma multidão lá. Eles ficavam esperando, aguardando o anjo vir para balançar as águas. E aquele que pulava primeiro era curado. Irmão, havia uma multidão lá, Jesus curou só um. Não curou mais nenhum. Vocês acham que Jesus curava todos na multidão? Não. Tinha aquele que realmente tinha fé para a cura divina e era curado. A cura está em você. Quando Pedro e João chegou na porta formosa, o Espírito Santo diz para Pedro: ora por ele, por esse paralítico, porque ele tem fé para ser curado. Pode orar por ele. Pedro não orou, Pedro apenas disse: não tenho prata, ele está pedindo esmola. Pedro disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele levantou e andou porque a fé para a cura divina estava nele. Aleluia. Aleluia. Por isso não seja enganado com campanha de cura divina, porque a fé de cura está em você, meu irmão. Está em você, minha irmã. É somente você crer nele. Amém? Então é muito raro ver alguém dizer: assim diz o Senhor. Quais não ouve isso mais? Deus, porém, nesses dias não tem cuidado de nada. É uma coisa rara ouvir a voz do Senhor e também encontrar pessoas que digam: o Senhor me falou. Essas coisas já não se encontram entre as pessoas. Sucedia nos dias passados que os irmãos e as irmãs oravam todas as noites. Seus lares estavam em ordem. Seus lares estavam em ordem conforme a Bíblia, conforme a palavra de Deus. Segundo o livro do Senhor, Deus tinha preeminência nos lares. Deus tinha preeminência nos lares. Quer dizer, Deus estava em primeiro lugar. É uma das coisas que traz cura divina, que traz a bênção para a sua vida. É quando você coloca Deus em primeiro lugar. Você quer uma terrinha, tudo bem, você merece a terrinha, mas coloca Deus em primeiro lugar que Ele te dá.
Aleluia. Coloca Ele em primeiro lugar, faz as suas orações de manhã, suas orações à noite, leia a Bíblia, ora, diz: Senhor, eu estou aqui porque eu preciso de uma terrinha para mim trabalhar, para mim ganhar o pão de cada dia, para mim cuidar da minha família, e eu sei que o Senhor pode dar. Amém? Aleluia. Mas é quando você coloca Ele em primeiro lugar na sua vida, Ele tem que ter preeminência. Não se pode ter um culto de oração em certa noite, porque tal e tal qual personagem estará na televisão, ou haverá alguma outra classe de necessidade indiscreta para ocupar o tempo de Deus. Resulta que nós não estamos tendo tempo para escutar a voz do Senhor. Aqueles que se dizem ser cristãos se ajoelham para orar e simplesmente diz algo como assim: Senhor, abençoe a minha família, cuida de nós, boa noite, Jesus, e deita. Amanhece o dia seguinte e diz: bom dia, Jesus, guia-nos através desse dia. Amém. Só isso. Devemos esperar no Senhor. Amém? Devemos esperar no Senhor. Nós falamos tanto e não damos a oportunidade que Ele nos fala. Devemos orar e orar até que a nossa alma chegue à presença de Deus. Então poderemos escutar a sua voz. Aleluia. Dá tempo para Jesus no seu coração. Dá tempo para Jesus. É Ele que te dá saúde para trabalhar. É Ele que guia os seus passos. É Ele que nos protege. É Ele que nos livra do mal. A Bíblia, em Atos 2:38, Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui está o batismo verdadeiro para todos aqueles que crêem na Bíblia, na palavra de Deus. Se você crê na Bíblia, a Bíblia fala que você tem que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão do pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Deus tem enviado um mensageiro para essa era. Apocalipse 10:7. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando cumprir o segredo de Deus que anunciou o seu profeta. Deixa eu ler aqui, que eu vou dizer mais correto para vocês, porque às vezes a gente decora, mas tem hora que a gente falha no decorar a palavra. Mas eu vou ler para vocês aqui, para vocês guardarem aí o que Deus tem enviado para esta era, para aqueles que crêem. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seu servo. Aleluia. Deus tem enviado um mensageiro. É esse mensageiro aqui de Apocalipse 10:7. É o mesmo Elias de Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia e terrível do Senhor, para converter o coração dos filhos à fé dos pais. Quer dizer, a nossa fé, a fé dos apóstolos, a fé de Pedro, a fé de João, é aquela fé que nós precisamos dela em cada coração aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Então é isso que você precisa decidir. Se você tem uma semente eleita, predestinada no seu coração, não tem demônio do inferno que tira isso de você. Agora, meu irmão e minha irmã, se você ainda não recebeu isso no seu coração, você pode chegar hoje à noite lá no seu quarto, na sua barraquinha, e dizer: Senhor, eu creio nesta palavra, eu creio nesta Bíblia,
se o que esse pastor pregou para nós hoje é verdade, que o Senhor ajuda, que o Espírito Santo possa colocar isso no meu coração, que eu tenha plena certeza que Ele vai te revelar, porque isso é a verdade de Deus para nós. Essa é a palavra verdadeira que Deus tem enviado. Agora, se você levar isso para os líderes religiosos, eles vão fazer da mesma forma que eles fizeram com Jesus. Aqueles religiosos daquela era, eles chamavam Jesus de Beelzebu, eles chamavam Jesus de adivinho, de seita, de herege. Paulo foi chamado de herege. A nossa pregação, a nossa igreja, nós somos chamados de herege, nós somos chamados de falso profeta que leva você a crer em cada capítulo e versículo da Bíblia. Aleluia. Falso profeta, ele facilita o caminho do céu, ele dá uma florida no caminho do céu, ele enlarguece o caminho do céu. Esse é que é falso profeta. Mas aquele que te leva a obedecer a palavra, leva você a crer em cada capítulo, em cada versículo da Bíblia, é um profeta, é um mensageiro enviado de Deus para esta era incrédula, para esta era perversa que nós estamos vivendo, essa era de Laodiceia, em que a igreja está rica demais. Eles não precisam mais do Espírito Santo, eles não precisam mais pregar a verdadeira palavra de Deus, porque eles estão ricos, eles estão abastados de tanto receber dízimos e mais dízimos, ofertas e mais ofertas. Então eles não querem a Bíblia, eles não querem o Espírito Santo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas existe algo verdadeiro na terra ainda. A noiva do Senhor ainda está na terra. Que Deus está preparando uma igreja, assim como Ele tirou Israel de dentro de Israel, Ele vai tirar uma igreja de dentro da igreja, para prepará-la para subir no arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. E aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos transformados no abrir e fechar de olhos, a subir e encontrar com Jesus nos ares. Esta é a noiva do Senhor. A igreja vai passar pela grande tribulação, mas a noiva não, ela está sendo pulgada agora, ela é rejeitada, ela é criticada pelo mundo religioso. As nossas moças são criticadas, os nossos rapazes são criticados nas escolas, porque eles não participam dos prazeres da terra, eles não misturam com as coisas do mundo. As nossas moças não cortam os cabelos, as nossas irmãs. Elas não cortam cabelo porque o cabelo é o véu da mulher. Cabelo, ela é nazireu de Deus, ela nasce nazireu de Deus. Por isso ela não corta, há um poder tremendo no cabelo dela, se ela soubesse disso. A Bíblia diz que quando ela corta o cabelo, ela desonra o seu marido, porque há um poder nesse cabelo. E ela se porta como cristão, porque a Bíblia diz que nós somos luz nas trevas. Se você é luz nas trevas, você tem que ser diferente do mundo. Aleluia. Paulo disse: vós sois cartas escritas e lidas pelo mundo. A Bíblia diz: vós sois o sal da terra. O que o sal faz? Ele provoca sede, sede de salvação, sede de vida eterna. Irmãos, o céu é lugar santo, a nova Jerusalém é lugar santo, o novo céu, a nova terra. Para chegar lá, nós temos que ser separados. O Deus, o nosso Deus, é um Deus de separação. É um Deus de separação, Ele não é um Deus de mistura. O nosso Deus não mistura com nada. Ele é um Deus de separação. Ele separa seu povo.
Ele separou Israel, Ele tirou Israel e levou para a terra prometida. Ele tem tirado a sua igreja para levar no arrebatamento para encontrar com Cristo. Agora cada um de vocês que estão aqui nesta noite, já nasceram com a sua predestinação, já nasceram com a sua eleição, dada por Deus. Quando a palavra cai num coração que tem uma terra fértil, ela nasce. Ela pode até demorar uns dias para nascer. Você pode ir embora essa noite meditando nessas palavras, e o Espírito Santo vem e completa a obra no seu coração. E aquela semente nasce. A palavra de Deus é semente que é plantada dentro do coração do homem e da mulher. E quando ele encontra um coração faminto, quando ele encontra um coração que está desejoso da verdade, quando ele encontra um coração que está desejoso de vida eterna, está desejoso da verdade, de viver a verdadeira palavra de Deus, eu tenho plena certeza que essa semente nascerá no seu coração. Aleluia. Amém? Amém. Que este seja o culto de decisão na sua vida. Que você volte hoje para a sua cama pensando: eu preciso decidir. Eu preciso decidir a minha vida. Eu preciso decidir para onde eu vou quando eu partir dessa terra. O profeta conta uma história de um homem que ele era vendedor de carro, ele tinha uma concessionária. Sua esposa era uma cristã da igreja. E ele não era, mas ele dizia: não, você pode ir para a igreja, se você quiser, eu assino um cheque aqui, se ajudar a sua igreja lá. Mas eu não vou não. E ele vendeu um carro para um empresário, e ele foi enfiar a mão na jaqueta para pegar a chave do carro. Quando ele tirou, tinha um bilhete na jaqueta dele, escrito assim: onde você vai passar a sua eternidade. Pensa bem nisso. Onde você vai passar a sua eternidade? Ele pegou aquilo, jogou no cesto de lixo, foi atender a cliente, e aquilo começou a falar na mente dele. Onde você vai passar a sua eternidade? Ele voltou lá, pegou aquele papelzinho de novo e ficou lendo e colocou no bolso.